Ao ajudar alguém, não diga "eu te ajudei". Diga "Deus me usou para te ajudar". Parece detalhe, mas muda tudo. Coloca Deus de volta no centro. É assim que a fé se fortalece e a obediência permanece alinhada com a missão. Porque no fim não é sobre o que você faz, mas sobre quem você representa. E se essa linha for cruzada, as consequências virão, como vieram para Moisés. E é aqui que a gente chega ao ponto mais importante dessa história. Se tem uma coisa que essa história grita pra gente, é que obedecer a Deus não é sobre fazer mais ou menos, é fazer com precisão. A instrução foi clara, mas a reação de Moisés foi emocional. Resultado? Um prejuízo espiritual enorme. Obediência parcial é como um remédio vencido. Parece que vai funcionar, mas não entrega o que promete. A Bíblia é cheia de detalhes e cada linha das Escrituras tem peso. Deus não quer só ação, Ele quer intenção alinhada com fé, e isso faz toda a diferença. A verdadeira fé aparece quando obedecemos mesmo sem entender o porquê. Falar com uma rocha parece loucura? Sim, mas era isso que Deus queria. É nesse tipo de atitude que o nome dele é santificado, porque o impossível se revela quando a instrução divina é seguida ao pé da letra. E é aí que mora a profundidade. Fé não é apenas crer, é crer e obedecer. Não tem como separar. Quem tenta viver só na base do sentir sem se firmar nas Escrituras, uma hora tropeça. Hoje, a gente vive num tempo onde muita gente quer resultado espiritual sem disciplina espiritual. Quer vitória sem renúncia, quer milagres sem obediência. Mas a lógica do reino é outra. Quer crescer em fé? Comece honrando a voz de Deus em pequenas coisas. Sabe aquele impulso de pedir perdão, de se reconciliar, de deixar o orgulho de lado? É por aí. Obediência é cotidiana, silenciosa, às vezes invisível aos olhos humanos, mas poderosa diante do céu. O erro de Moisés nos ensina que até os mais experientes precisam vigiar. Não importa o tempo de caminhada, se o coração não estiver sensível à direção de Deus, o desvio pode acontecer. E é por isso que precisamos refletir com profundidade. Como temos reagido às instruções do alto? Estamos santificando o nome de Deus com nossas atitudes? Ou estamos agindo por impulso e esperando que a fé cubra a desobediência? Essa reflexão é o começo de uma virada. Agora me diga, quantas vezes você já esteve diante de uma promessa, sentiu que estava perto, mas algo travou no meio do caminho? Será que não foi um pequeno desvio, um detalhe ignorado, uma batida na rocha quando Deus só queria que você falasse com ela? A fé de verdade não é aquela que grita, mas a que obedece em silêncio. A Bíblia não é só um livro antigo, é um texto sagrado vivo, cheio de instruções práticas para evitar que a gente repita os erros dos grandes. Você está disposto a alinhar sua obediência com precisão? Ou ainda está tentando dar seu jeitinho nas coisas de Deus? Reflita sobre isso, porque talvez a única coisa que te separa da terra prometida, seja ela um sonho, uma cura, uma reconciliação, um chamado, é a fé expressa através da obediência exata. E olha, se Moisés com todo o seu histórico foi barrado, quem somos nós para brincar com o que foi escrito? Então, eu te convido, que tal aplicar essa lição hoje? Releia as Escrituras com mais atenção. Pergunte a Deus se você tem obedecido ou apenas seguido no automático. Se tiver que mudar algo, mude. Se tiver que pedir perdão, peça. Comece por algo simples. Leia um capítulo dos Evangelhos por dia. Pratique uma atitude de fé concreta, como ajudar alguém sem contar para ninguém. A fé cresce quando é colocada em movimento. Se esse conteúdo fez sentido para você, se te despertou algo lá dentro, não guarda só para você. Se inscreve no canal, ativa o sininho e continua com a gente. Ainda tem muita coisa profunda vindo por aí. E eu quero caminhar com você nessa jornada de fé, obediência e transformação. E me diz aí nos comentários, você já passou por um momento em que percebeu que desobedeceu sem nem perceber? Compartilha comigo. Vamos crescer juntos. A consequência veio como uma pancada no peito. Moisés e Arão não entrariam na terra prometida. Imagina só,
Depois de anos liderando aquele povo teimoso no deserto, enfrentando reclamação, fome, sede, rebelião, e na reta final, o bilhete dourado é cancelado. Não por falta de esforço, mas por falta de exatidão espiritual. É duro, mas é justo, porque quando a obediência não é completa, o testemunho diante do povo também se enfraquece, e Deus leva isso a sério. Esse episódio é um alerta para quem vive confiando que Deus entende meu coração. Ele entende sim, mas isso nunca foi desculpa para desobediência. Um coração sincero ainda precisa seguir o que está nas Escrituras. Fé não é só emoção, é decisão diária de ouvir e obedecer, mesmo quando parece pequeno. Já pensou quantas portas na sua vida podem estar fechadas, não por falta de oração, mas por excesso de improviso no caminho? E não pense que isso é só sobre punição. Deus não age com vingança, ele age com propósito. A consequência de Moisés nos ensina que a responsabilidade aumenta com a revelação. Quanto mais você conhece a vontade de Deus, mais comprometido você deve estar com a obediência. Isso pode parecer pesado, mas na verdade é um convite à maturidade espiritual, porque às vezes uma única atitude impensada pode mudar o rumo inteiro da caminhada. O que mais chama a atenção nesse episódio não é só o ato de ferir a rocha, mas como. Moisés fez isso. Ele estava visivelmente irritado. As palavras que saíram da boca dele vieram carregadas de frustração. Ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair a água desta rocha para vós? Percebeu o faremos? Ele e Arão, inconscientemente ou não, puxaram para si a autoria do milagre. E quando alguém tenta roubar a glória que pertence a Deus, o céu se cala em reprovação. A fé desaparece quando o ego entra em cena. Esse tipo de atitude ainda é muito comum hoje. Quantas vezes alguém é usado por Deus e, sem perceber, começa a se achar diferenciado, mais ungido, como se fosse o canal exclusivo dos céus? A Bíblia nos alerta que o orgulho precede a queda. Moisés ali deixou o coração sem inflar por um segundo, e foi o bastante. Não é sobre ele ter batido na rocha, é sobre ter batido com raiva, se exaltado e assumido um papel que nunca foi dele. A rocha daria água, mas o crédito era 100% do céu. Se pararmos para pensar, essa cena tem algo bem humano. Quem nunca perdeu a paciência? Quem nunca falou mais alto por estresse? Mas quando lidamos com as coisas de Deus, isso pesa mais. Por isso, é tão importante cuidar das emoções, especialmente quando estamos em posições de influência, seja num púlpito, numa empresa, ou até dentro de casa. Um líder que não vigia o coração pode transformar um momento de fé em um espetáculo de vaidade. E aí, perde-se a essência das Escrituras. A Bíblia mostra que Deus não brinca em serviço. Ele dá instruções específicas, esperando que a obediência seja do mesmo nível. E veja bem, isso não é só coisa de personagem bíblico, não. Hoje mesmo, você pode sentir uma direção divina, uma voz suave que te manda perdoar alguém, mudar de caminho ou parar com aquele hábito. Sabe aquele impulso de ligar para alguém que faz tempo que você não vê? Pode ser mais espiritual do que você imagina. Fé, nesse caso, é ouvir e obedecer. O que torna esse momento tão poderoso é justamente o detalhe. Deus não disse, dá um jeito, nem usa seu bom senso. Ele disse, fala com a rocha, só isso. E quantas vezes a gente complica o que era para ser simples? Já viu gente que ora pedindo direção, mas quando a resposta vem, inventa de dar um jeitinho gospel? A instrução divina vem completa, não precisa de adição nem edição. E quando seguimos exatamente como o texto sagrado orienta, é aí que o milagre se manifesta. Tem gente que acha que fé é só acreditar forte o suficiente. Mas fé, de verdade, é obedecer mesmo quando a instrução parece estranha. Moisés tinha tudo nas mãos: a palavra de Deus, o cajado, o povo e uma direção clara. E é aqui que o enredo começa a mudar. Porque, será que ele seguiu à risca? Na hora H, Moisés não fez o que Deus mandou. Simples assim. Em vez de falar a rocha como foi orientado, ele bateu nela 2 vezes. Pode parecer pouca coisa,
Mas na matemática divina, detalhes importam. O que era para ser um ato de fé virou um momento de impulso humano. E olha que ironia, a água saiu. Sim, o povo bebeu, a sede foi saciada. Mas o gesto não agradou a Deus. Porque não se trata só do resultado visível, e sim da fidelidade às Escrituras. Fazer quase tudo certo não é o mesmo que obedecer. Essa atitude de Moisés nos lembra de como é fácil misturar fé com costume. Ele já tinha ferido uma rocha antes e funcionou. Talvez tenha pensado, vou repetir o que deu certo da outra vez. Mas Deus não quer fórmulas, Ele quer relacionamento. E relacionamento exige atenção ao que é falado no presente. O texto sagrado é vivo, não uma receita de bolo. E isso é um baita lembrete. Só porque algo funcionou antes, não significa que é o que Deus quer agora. Quantas vezes a gente não age igual? Deus dá uma direção, mas o coração está tão no automático que a gente responde com base na emoção, ou no que sempre fez. Exemplo prático: Deus pede que você ore por alguém, mas você decide dar um sermão. Ou Ele manda você esperar, e você vai lá e dá uma ajudinha nas coisas. Resultado: até parece que deu certo, mas no fundo, algo saiu do prumo. A obediência parcial é, na prática, desobediência disfarçada. E o curioso é que Moisés não era um novato. Ele já tinha visto o mar se abrir, o maná cair do céu, a sarça arder sem queimar. Não era falta de experiência, era falta de alinhamento no momento exato. A lição aqui é clara. Quanto mais caminhamos com Deus, mais atentos devemos estar. Porque até quem conhece muito pode errar feio, se não tiver os ouvidos colados na voz do Pai. E isso nos leva ao próximo ponto. As consequências não demoraram a aparecer. Deus não deixou passar batido. A ferida na rocha foi, aos olhos, divinos mais do que um simples erro técnico. Foi uma quebra de confiança. Uma demonstração de falta de fé. Sim, falta de fé, mesmo vindo de Moisés. Isso mostra que, diante do Senhor, posição e passado não anulam a responsabilidade do presente. A Bíblia é clara quando trata da obediência como expressão direta da fé. E se há algo que Deus sempre zelou, desde Gênesis até Apocalipse, foi pela fidelidade à sua palavra. Você já se perguntou como é possível alguém andar tão perto de Deus, ouvir sua voz, ver milagres diante dos próprios olhos, e mesmo assim ficar de fora da promessa? Pois é, Moisés, aquele que abriu o mar, subiu o monte, trouxe as tábuas da lei, não entrou na terra prometida. E o motivo? Um detalhe. Um gesto mal executado, uma decisão impulsiva. Parece injusto? Talvez. Mas quando você entende o que realmente aconteceu, descobre uma verdade que muita gente ainda ignora. Deus leva a obediência mais a sério do que a maioria das pessoas imagina. Esse erro de Moisés é o tipo de coisa que quase ninguém fala nos púlpitos, mas que revela um princípio poderoso. A fé que agrada a Deus não é só emocional, ela é obediente até nos mínimos detalhes. E é exatamente aí que muita gente tropeça sem perceber. Obedece quase tudo, faz do seu jeito e ainda espera colher o milagre completo. Spoiler, não funciona assim. Se você já sentiu que algo que era para acontecer não aconteceu, talvez essa história tenha mais a ver com você do que imagina. A grande verdade é que a maioria das pessoas não está perdendo promessas por falta de oração, mas por excesso de improviso espiritual. E isso é o que esse episódio revela com uma clareza desconcertante. Prepare-se para entender, com profundidade e leveza, o que de fato impediu Moisés, o homem mais íntimo de Deus da sua geração, de viver o cumprimento da promessa. Talvez, ao final, você perceba que está a uma decisão de distância do seu próprio Jordão. Moisés, esse grande líder que tirou o povo do Egito, não caminhava sozinho, e isso vai além da multidão que o seguia. Ele andava com a direção de Deus, que falava com clareza, sem deixar margem para dúvida. Em Números 28, por exemplo, a ordem foi objetiva. Fala à rocha e ela dará água. Simples, direto. A fé entra justamente aí, na obediência às instruções que vêm do alto, mesmo que aos olhos humanos pareçam ilógicas. Afinal, quem é que conversa com pedras esperando que brote um rio?
Mas quando a ordem vem das Escrituras, não se questiona, se cumpre.